Se o jogo de poder no Brasil fosse um tabuleiro, haveria uma peça discreta e que sobreviveria a todas as crises, escândalos e CPIs envolvendo a política brasileira ao longo de mais de uma década. Não que essa peça nunca tenha caído. O que a torna especialmente peculiar é que ela sempre cai de pé. Estou falando do André Esteves, um dos banqueiros mais influentes do país, conhecido tanto pela inteligência estratégica quanto pela habilidade com que trafega nos bastidores dos três poderes. Não que ele seja assim inatingível, afinal, chegou a ser preso em 2015 como uma espécie de símbolo das relações perigosas entre dinheiro e poder, mas caiu de pé e nunca saiu do jogo. Como isso é possível? Quem decifrou esse enigma em uma reportagem publicada pelo UOL foi a minha querida amiga e companheira do videocast A Hora, Thaís Bilenque. Ela descobriu que a resposta da charada envolve 3 verbos que André Esteves domina: financiar, conversar e antecipar. Seja muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Thaís Bilenque. Os ouvintes já estavam sentindo a sua falta. Oh, que saudade que eu tava dessa bancada. Saudades mútuas. Eu sou José Roberto de Toledo e esse é o podcast UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Thaís Bilenque, por que nós estamos falando de André Esteves? Nossa, que pergunta difícil, Toledo. Como é que eu vou responder isso? Não, porque é um personagem muito importante, muito relevante, muito influente, mas que nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo conhece, mas todo mundo conhece alguém que conhece. Tem aquele jogo de ligar os pontos. O André Esteves, Toledo, é aquele tipo de personagem que, se você procurar bem, você acha nas grandes histórias. Então, no governo Bolsonaro, no governo Lula, ele tem digitais em passagens memoráveis. Nos 2 últimos governos, pelo menos, para não dizer os anteriores, você já mencionou que não é de hoje que ele tá por aí, né? Agora, a gente vai esmiuçar cada uma dessas passagens, porque são todas muito saborosas e importantes para a história do Brasil até, né? Mas se você tivesse que resumir para alguém que, né, está caindo de paraquedas, chegou de Marte ontem, quem é o André Esteves? Como é que você sintetizaria? Você só faz pergunta difícil. Se fosse fácil, não ia fazer para Thaís Bilenque, ia fazer para mim mesmo. Vamos lá. O André Esteves é um banqueiro que vem de origem de classe média comum do Brasil, enfim. É um tijucano, não é isso? Da Tijuca, exato. Morava num apartamento de 70 metros quadrados com a mãe e a avó. Era brilhante, sempre foi excepcionalmente inteligente e... Foi abocanhado, absorvido, fagocitado pelo mercado financeiro e depois fagocitou o próprio mercado, é isso? Isso. Ele foi... A ascensão dele no antigo Pactual, né? Hoje BTG Pactual, foi fulminante. Então, desculpa, eu te fiz uma pergunta que atrapalha o curso da conversa. Vamos começar do começo, então, agora que a gente já sabe que o ouvinte deve ouvir esse podcast e ir até o fim, porque ele vai saber coisas do Arco da Velha. Dá uma moral pra nós aí. Vamos começar do começo, então. Você começou falando, o André Esteves é um cara de classe média, né? Nasceu e cresceu na Tijuca, um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu não sou um carioca, né? Você sabe disso. E tem uma coisa peculiar que você conta na matéria, que a avó foi a mãe, o pai foi um tio afetuoso. E a mãe foi o quê? A mãe era como se fosse o pai. Ele costuma descrever assim a constelação familiar dele, porque os pais se separaram quando ele era pequeno e ele ficou morando com a mãe. E a mãe acumulava 3 empregos, professora universitária e mais professora em 2 escolas, para conseguir sustentar a casa. A avó tinha aberto um salão de beleza, era manicure, mas enfim...
tinha uma vida um pouco mais tranquila, então ela ficava muito com o neto, né? Fazendo os cuidados do dia a dia. A mãe saía às 7 da manhã e voltava às 11, era a provedora do lar, digamos. Entendi, então ele era considera o pai nesse sentido. A avó, a mãe, que era quem estava lá no dia a dia e tal, e o pai aparecia a cada tantas semanas, era carinhoso, mas nunca foi, assim, uma presença cotidiana na vida dele. Perfeito. Bom, até aí você está narrando a vida de milhares de tijucanos e outras pessoas e outros brasileiros. O que diferenciava o André Esteves desses outros milhares de tijucanos e brasileiros desde a faculdade? Acho que até desde antes ele já era um estudante brilhante, então ele conseguia bolsas de estudos ao longo da vida, foi conseguindo. Conseguiu, inclusive, quando foi estudar matemática e ciência da computação, ele conseguiu na PUC, que tinha reputação na área de exatas, na PUC-Rio, mas preferiu ir para a Federal do Rio. E aí Toledo, ele começa a trabalhar na faculdade, tarará. Tem algum motivo para ele ter preferido ir para a Federal do que ter ido para a PUC? Tinha, ele precisaria... A PUC é a universidade da elite carioca, né? Ele precisaria... Ele ganhou uma bolsa para o primeiro ano, e aí, a partir daí, ele teria que ter notas excelentes, etc., ter um desempenho muito acima da média para manter a bolsa, e ainda assim não seria garantido. E ele já tinha intenção de trabalhar desde o dia 1 da faculdade, porque ele queria ajudar a mãe a pagar as contas. Ele queria parar de onerá-la, se possível, até contribuir. Então, preferiu uma universidade pública e gratuita. Que não deixasse ele na pressão de tirar as melhores notas. Aí, ele passa na UFRJ, antes de concluir o curso, ele presta concursos, ele era um concurseiro por um momento, achando que ia para algum serviço público, e aí ele presta concurso para a Marinha Mercante, que na época é uma carreira paralela à das Forças Armadas, não é exatamente Forças Armadas, mas tem... civil, tem um pouco da cultura militar. Tá. E a avó dele achava muito chique o uniforme da Marinha Mercante e tal, e ele presta. E era uma vaga disputadíssima no Rio de Janeiro dos anos 80. E ele passa em primeiro lugar. Vai para lá, tinha uma fase probatória, digamos assim, dos estudantes de tipo, se acostumarem, se adequarem ao modelo, e ele olha e fala assim, bom, daqui a 30 anos eu vou estar no mesmo lugar que esse cara aqui do meu lado, independentemente do que eu venha fazer diferente dele. É a segurança e a previsibilidade versus a possibilidade de alçar voos maiores, ou no caso, oceanos mais distantes. Olhando em retrospectiva, não faria nenhum sentido, era totalmente incompatível com a personalidade dele, ele desiste, e aí... Mas você conta que ele era concurseiro não só para si. Então, e aí nessa hora ele vai pro cursinho, onde ele tinha estudado, e ele era tão bom aluno que o cursinho disse o seguinte, você vai fazer os cursinhos, mas a gente não te quer como aluno, a gente te quer como peça de propaganda. Você... Além de dar umas aulas aqui no contraturno, a gente quer que você preste provas, tenha um desempenho excelente, porque aí a gente vai ter um desempenho excelente nos rankings dos cursinhos. E assim foi, ele passou em primeiro lugar de algumas das vagas mais disputadas, colaborando com a imagem do cursinho. E como é que ele entra no mercado financeiro? Nessa época, ele fala, bom, eu não vou seguir concurso público, não é a minha. E ele devorava o Jornal do Brasil. E devorava a sessão de anúncios. E num domingão... Vamos explicar que nessa época o Jornal do Brasil era um jornal impresso, na área de política eram os jornais mais respeitados do Brasil, tinha o Carlos Castelo Branco como colunista, enfim, era um jornal importante. Ele era como se fosse o grande luxo da família que vivia austera, né? Assim, não tinham grandes exorbitâncias, o orçamento era contado, mas o Jornal do Brasil eles assinavam. E num domingo, no ano de 89, ele encontra um anúncio que dizia lá que um banco procurava jovens talentosos, ambiciosos, com vontade de crescer. Não se dizia nem o nome do banco. Era um anúncio um pouco enigmático. Ele falou, E aí passou por uma série de etapas de seleção. Quando ele vai até o Pactual, descobre que é o Pactual, se decepciona com o prédio que ele achou caído, o escritório meio
bem caído. E O que era o Pactual? o Pactual era um banco que tinha sido fundado era controlado por 3 sócios majoritários, entre eles o Paulo Guedes, também o Luiz César Fernandes e o André Jakurski, que era um banco de investimento muito bem reputado, mas boutique, que hoje se chama de boutique, né? Pequeno, enfim, mas com visão estratégica e tal. Lá ele fica impressionado, se ele ficou mal impressionado com as instalações, ele fica muito bem impressionado com as pessoas que ele vai conhecendo nessas etapas de entrevistas, porque são pessoas que se mostram muito bem informadas, muito inteligentes, muito rápidas, e ele é apresentado à cultura meritocrática, ou seja, qualquer pessoa que entrasse, funcionário que entrasse para trabalhar no banco, poderia se tornar um sócio. Se fosse bem, se tivesse um bom desempenho e mais, poderia ganhar bônus no final do ano. Não era só marketing. Bom, até aí ele não sabia. A mãe dele falou algo parecido. Quando ele é aprovado para a vaga, ele volta para casa. Você conta uma coisa que eu achei surpreendente, talvez a coisa mais surpreendente. A mãe dele é de esquerda? A mãe dele tem inclinação. Ela é professora universitária, ela queria que ele seguisse carreira universitária, enfim. Ela não queria ele num banco, é isso? Ela olha e fala assim, mas meu filho, você vai confiar em banqueiro? E aí ele fala, não mãe, mas veja bem, não é assim que funciona, você tá imaginando aquele estereótipo do banqueiro e tal, e não é assim. E aí o fato é que em 4 anos ele se torna sócio. 4 anos? De estagiário a sócio? Ele entra, não era como estágio, ele ainda era estudante, mas ele já é empregado mesmo como coder, programador. Era assim, eram os primeiros computadores sendo distribuídos no Brasil. Não existia até então mercado financeiro com aquelas letrinhas e números que a gente conhece hoje. Então ele era o programador, ele fazia ciência da computação. E aí ele era uma função lateral. E rapidamente ele é convocado para a mesa de operações, que é o coração do banco, e em 4 anos ele é sócio. E aí, Toledo, a escalada é muito rápida. Ele vai para São Paulo, que ainda não era o coração financeiro do Brasil, mas passa a ser, então o banco vai migrar para São Paulo lá na frente. Mas por enquanto ele é um funcionário do banco, um funcionário muito promissor. Tem uma frase muito boa, entre as muito boas frases, essa eu achei especialmente boa, do Paulo Guedes, né, futuro ministro da Fazenda do Bolsonaro, sobre o jovem André Esteves. Como é que ele era conhecido? Aquele menino da mesa. Explica o que é mesa. Porque quando ele entra como coder, e aí ele é chamado, ele tem algumas soluções bastante criativas e interessantes para o banco, sempre pensando como o banco podia ganhar mais dinheiro, como ele podia economizar mais tempo. Enfim, ele tinha uma cabeça já muito maior do que aquele de coder. Quer dizer, ele não tinha cabeça de programador, ele tinha cabeça de negociante, de né? Banqueiro. De banqueiro. Tá. Isso rapidamente foi constatado. E aí ele é chamado para a mesa de operações. Que é o coração de um banco de investimento. Onde se faziam as transações diárias. E aí ele era conhecido como o menino da mesa. Só que aquele menino da mesa tinha alguma coisa diferente, porque aquele menino da mesa era o primeiro a chegar, era o último a ir embora, era o que trazia a solução. Ele estudava, era a época do governo Collor, então vinha plano cruzado 1, cruzado 2. Collor 1, Collor 2. Isso. E aí ele estudava as leis para entender possibilidades de negócios mais bem rentáveis para o Pactual. Bom, era realmente uma oportunidade de negócio, porque o anúncio do plano Collor 1 foi a coisa mais caótica que já existiu na história econômica do Brasil, porque as pessoas que estavam anunciando o plano se dividiam em 2 grupos. As que não conheciam o plano e entendiam de economia e as que sabiam o conteúdo do plano, mas não entendiam de economia. Então ninguém conseguia explicar nada. Ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia entender. O único cara que sabia que economia e conhecia o plano, que era o futuro presidente, era o presidente do Banco Central, o Ibrahim Eres, era turco e mal falava português. Então, ninguém entendia nada. Então, o André Esteves foi na mosca quando resolveu estudar a fundo os planos do governo Collor. E você vai lembrar, e sabe essa história melhor do que eu, alguns poucos bancos ganharam muito dinheiro na década de 90, né? Muito dinheiro. E o Banco Pactual foi um deles. Né? O banco começou a ir muito bem. E como é que o Paulo Guedes, um dos 3 sócios, então, do banco, enxergava o menino da mesa? Você fala lá que ele tinha 3
qualidades, né? Ele e os outros sócios percebiam que o André Esteves era fora da curva. Falavam que ele tinha um talento descomunal, que ele tinha uma dedicação descomunal, mas ele tinha uma ambição descomunal. Isso ficou claro desde o primeiro dia. E que as três coisas, dependendo da combinação e da dose, poderiam ter um fim não muito descomunal, né? E acabou acontecendo isso, né? Porque que aconteceu? O banco foi indo muito bem, cresceu muito, ganhou muito dinheiro na década de 90. Por conta da cultura meritocrática, em boa medida, deu espaço para aparecerem outras figuras lá dentro. 4 deles se destacaram, entre os quais André Esteves, que se articularam de tal forma que os 3 sócios controladores acabaram saindo. Primeiro Paulo Guedes e Jakurski, depois Luiz César Fernandes, que chegou a dizer que tinha sido traído, que o tapete tinha sido puxado, depois ele recuou, enfim, porque é uma relação de muitas idas e vindas. O próprio André Esteves depois ajudou Luiz César Fernandes em momentos de apuros no futuro. Então é uma relação, enfim... Ele faz parte dessa geração que toma o controle do banco. 2 logo saem dos 4. E ele, em menos de 15 anos, se torna o principal executivo do banco. Quer dizer, de concurseiro a... bilionário. Menino da mesa, e de menino da mesa a bilionário. Por que bilionário? Ele vende o banco? E aí ele vira bilionário em dólar antes dos 40 anos de idade. Me conta essa história direito. Quero ver se eu imito. É meio tarde pra isso. Mas ainda dá pra fazer um título, né? É o máximo que eu vou... É o máximo vai ser o título. Os bilhões eu acho que vai ser improvável, mas tudo bem. O que acontece é que, bom, ele vira principal executivo, ele mais o Gilberto Sayão, eles assumem o controle do banco. E aí, na virada dos anos 90 para os anos 2000, o banco começa a fazer muito IPO e ele se especializa nessa operação que é a abertura de capital das empresas brasileiras. Então, ele faz muita abertura de capital. E aí, o banco se torna atrativo para o resto do mundo, porque o Brasil era aquele momento, ano 2005, começo dos anos 2000, que o Brasil... Era o Cristo estava decolando. E aí, o Goldman Sachs começa a namorar o Pactual, então Pactual, para ver se fazia... Goldman Sachs, um banco de investimento americano, talvez um dos principais bancos de investimento americanos. A coisa não anda, mas aí chegam os suíços do UBS e fazem uma proposta de comprar o Pactual e criar o UBS Pactual, que seria, enfim, um banco com operações na América Latina inteira, das quais o próprio Esteves seria o responsável. Quer dizer, ele venderia o próprio banco e continuaria trabalhando nele por força de contrato. Por anos, por força de contrato. Por quanto ele vendeu? 3 bilhões e 200 milhões de dólares. De novo, fala de novo, porque eu quero entender. 3 bilhões de dólares? 3 bi. 3 bi, quando em uns quebrados? 200 milhões. Porque 200 milhões né? Quase só pra pagar as custas. Certo. E disso não dá pra saber quanto que era dele, né? Não dá pra saber. Tá, mas enfim, não era pouco. Ele ficou bilionário. Ele ficou bilionário com 38 anos de idade, 37 para 38 anos de idade. Mas virou empregado dos suíços. E virou funcionário dos suíços. Aí ele vira o responsável pela América Latina, mas aí acontece que 2007, 2008… Crise financeira global. O banco começa a ter perdas, enxugar suas operações. Ainda bem que não tinha vendido pro Goldman Sachs, né? Nossa. E aí ele é mandado para Londres para ser o head, né, o chefe de operações de renda fixa do BS Mundial. Global. E renda fixa é a principal operação de qualquer banco de investimento. Então, ele assume uma função muito importante no mundo inteiro e vai para Londres. Só que ele chega em Londres, aí ele tem que viver sob 3 fusos horários diferentes. Por quê? O de Nova York, que é a capital financeira do mundo, Sim. onde a crise estava eclodindo. O da Europa, o da Suíça, porque ele tinha que acordar cedo e reportar as perdas do dia anterior para os chefes suíços. E o do Brasil, onde estava a vida dele. E aí a vida estava assim… caótica. Ele falou, quer saber? Eu quero voltar pro Brasil. Ele tinha que ficar mais tempo para ir recebendo as parcelas dos seus bilhões, mas negociou com os suíços, falou, vamos lá, eu já prestei muitos serviços aqui, me liberem. E eles liberam, e ele fala, e qualquer coisa vocês me avisam. Deixa eu ver se eu entendi.
ele tinha vendido por 3 bilhões e 200 milhões de dólares com obrigação de permanecer alguns anos no banco. Diante da crise, ele convence os suíços a liberarem ele da obrigação de continuar no banco e compra o banco de volta? Ainda não. Ah, não. Ele fala o seguinte, se vocês forem vender, me liguem, eu quero ser o primeiro a saber. Primeiro ele sai do banco. Primeiro ele sai do banco, faz esse acordo. Volta pro Brasil, senta numa mesa, tipo essa nossa aqui, na Faria Lima. Sei. Igualzinha, Tipo imagina. essa. É sensacional. Com alguns... Só faltam os bilhões agora. Com alguns investidores, assim, amigos dele. E eles querem abrir um escritório de investimento, um banco de investimento, um negócio. E começam a trocar, não tinha WhatsApp na época, eles trocam e-mails e alguém tinha que patentear lá um arroba para eles e um dos sócios, Hermanteles, patenteia BTG. E aí ninguém sabia o que era. Essa história depois ficou famosa. Porque ninguém sabia o que era. E aí eu vou deixar para terminar a história depois que eles contar, tá? Falei antes da hora. Aí ele funda o BTG com alguns sócios. E aí, 6 meses depois que ele faz o BTG, que ele tá de volta no Brasil, os suíços ligam e falam: a gente vai se desfazer das operações no Brasil. Isso era sexta-feira. Na segunda-feira, ele estava trancado num hotel, num quarto de hotel em Nova York, ele e as pessoas necessárias envolvidas, para negociar a compra de volta do Pactual. E na sexta-feira da mesma semana, o negócio estava fechado. Ele compra de volta por 2 bilhões de dólares e 900 milhões, ou seja, 300 milhões a menos do que ele tinha vendido 3 anos antes, e o capital do banco tinha saltado de 500 milhões de dólares para quase 3 bi, 2,7 bilhões de dólares, que é o patrimônio do banco, é o quanto o banco vale. Quer dizer, quando ele vendeu para os suíços, o capital do banco era isso, era 500... Quando ele vendeu, era 500 milhões. Quando Entendi. ele compra de volta, era 2,7 bilhões. Quer dizer, os suíços integralizaram uma baba em dólares que ficou para ele. Então ele compra de volta uma empresa muito mais valiosa. Mas e BTG significa o quê? E aí eles falam assim, bom, então qual vai ser o nome? Vai ser BTG Pactual. Eles chamam o Nizam Guanais para essa mesa, para conversar. Isso já tinha acontecido antes, eu deixei para falar agora. E perguntam como é que a gente vai se posicionar. O Nizam fala, o nome já tá dado, é BTG. E aí todo mundo ficava chutando. Isso por alguns anos era... Mas e o BTG era o quê? Era uma brincadeira. Aí o André Esteves falava assim, almoço com empresários e tal, ele soltava essa. É back to the game, né? De volta ao jogo, porque tinha saído e tal. Mas tinha gente que falava que era better than Goldman, por causa do Goldman Sachs, que acabou não comprando. O que não deixa de ser verdade. O fato é que eles puseram lá um nome formal, Banking and Trading Group, mas o nome real, o motivo real é back to the game. Quer dizer, de volta ao jogo, que é o título da sua reportagem. Isso. Beleza, já temos um histórico interessante, mas até conciso, né? De como o cara ficou bilionário aos 38 anos, tá. Mas aí ele começa a ter um comportamento um pouco diferente dos outros banqueiros, né? Ele começa a fazer coisas que normalmente banqueiro não faz. Ele passa a ter uma atuação política. Basicamente, ele se aproxima dos principais atores políticos. Era a época do governo Lula, então ele fica muito próximo do ministro da Fazenda, ele fica muito próximo do presidente da Câmara dos Deputados, até do próprio Lula. Em 2011, quando a Dilma ganha, ele não tem a mesma relação com ela, mas ele tem, enfim, total proximidade com o Guido Mantega, com o presidente do Banco Central. São figuras das quais ele se aproxima. Ele faz a Sete Brasil, né, que era uma empresa mista para explorar petróleo, que é um fracasso retumbante, né? Então esse é um percalço nessa trajetória, um dos grandes prejuízos, né? Não foi o único que perdeu dinheiro com petróleo, né? Não foi. Essa é uma área que não é para qualquer um. Aliás, talvez só tire, ou é a Petrobras ou você vai ganhar o título de maior sonegador do Brasil. Tá.
Mas é uma época de ouro para ele, digamos, em que ele era o Midas, assim. O nome dele aparecia no jornal, todo mundo queria ver, queria ler. Ele chegava em Brasília, ele era o centro das atenções, onde ele tocava, dava ouro. Ou pelo menos essa era a fama que ele levava, né? E aí vem a Operação Lava Jato, né, Toledo? Então, me explica essa coisa dessa ida dele a Brasília. Como é que ele começa a montar essa rede? Como é que ele passa a ser o que no jargão do mercado, mas que também na política a gente poderia chamar de insider, né? Alguém que está dentro do jogo mesmo. Então, por causa dessas relações que ele estabelece com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, com o presidente da Câmara, com o presidente da República, ele passa a ter acesso à informação em primeira mão, né? E ele se dava bem com o Lula? Ele se dava bem com o Lula, com o Manteiga. Com a Dilma também? Com a Dilma, com uma relação um pouco menos, mas também tinha proximidade. Sete Brasil é governo Dilma. Sim. Com o Tombini, né, o presidente do Banco Central no governo Dilma, Nelson Tombini, ele tinha contato com o Eduardo Cunha e todos os seus sucessores na presidência da Câmara. No executivo ele estava super bem coberto, porque tinha Banco Central, Fazenda e Planalto, né? Os 3 prédios mais importantes do poder executivo. No legislativo ele tinha contato direto com o presidente da Câmara. Que era? Do Eduardo Cunha para frente, para todos, ele se aproximou, ele tinha relação. E daí, a ponto de o Palocci, que foi ministro da Fazenda e depois da Casa Civil, ter dito na delação durante a Operação Lava Jato, ele disse, uma das delações que citou o André Esteves era do Palocci dizendo que ele recebia informação privilegiada do Tombini por meio do Manteiga, ou seja, do Banco Central, através do Ministério da Fazenda, de mudança da Selic, da taxa básica de juros. Essa delação caiu por terra, ela não foi creditada pela justiça. Então, essa informação nunca foi apurada e comprovada a ponto de ter penalizado André Esteves no futuro. Mas, politicamente, dá a dimensão da gente entender que lugar que ele ocupava na constelação política. Sim. Né? Ele era uma figura que tinha acesso ao ministro da Fazenda, ao presidente do Banco Central, e se não sabia com antecedência das operações da taxa de juros, bom... Você narra uma conversa hilária dele com a avó sobre esse assunto. Exatamente. Ele falava com a avó, a Belis, todo dia, até ela morrer, ele manteve um contato diário. A Belis. A mãe Tânia. E ela era meio despachadona, igual como ele, né, de alguma forma. E ela perguntava, mas meu filho, e a inflação? E ele falava, não, vó, eu acho que a inflação tá controlada, a taxa de juros tá alta. Vai cair, sei lá, supunha qualquer coisa. E aí a avó falava, mas estás muito enganado. Eu fui no mercado, os ovos estão caríssimos. Se acha que a inflação vai cair, vai se perder. Então ele tinha informação privilegiada em Brasília e uma crítica na Tijuca. Bom, se ele tinha informação privilegiada em Brasília, a gente não sabe, mas ele tinha acesso... Trânsito privilegiado em Brasília. Isso, certo. né? E também no judiciário? Então, até onde eu posso alcançar, a relação dele com o judiciário se estreitou depois da Operação Lava Jato, porque ele acabou sendo alvo de inquéritos da polícia. Qual era a acusação específica contra o André Esteves? A delação que acabou rendendo a ele esses processos foi a do Delcídio Amaral, ex-senador, que foi um diz-que-diz-que, tá? Na delação do Delcídio Amaral tá dito que o filho do Nestor Cerveró, um dos diretores da Petrobras, o Bernardo Cerveró, disse que numa reunião o André Esteves teria dito, numa reunião em que ele não estava, que o André Esteves tinha dito que pagaria o advogado do Nestor Cerveró caso ele se comprometesse com algum problema, tarará, sugerindo que ele estava querendo pagar propina. Tá? Essa delação acabou levando ele para a cadeia, para Bangu, durante quase um mês, 28 dias, preso em Bangu. Mas não tinha nenhuma outra evidência? Só o filho do Cerveró dizendo que tinha ouvido falado de uma reunião que o pai, não sei o que lá, é isso? Segundo a justiça, nada mais ficou de pé, além do disque-disque, né? Tanto é que os processos caíram, todos eles. Ele nunca chegou a ser denunciado.
E ele foi para Bangu, que é o presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro, e depois de 28 dias saiu com tornozeleira. Ele ficou em prisão domiciliar por algum tempo. Depois ele ainda passou anos com restrições, né, com tornozeleira e restrições, até que o Gilmar Mendes arquiva os inquéritos nos quais ele está envolvido e diz que a prisão dele tinha sido o maior erro judiciário da história do Brasil. E o que acontece com o BTG enquanto o André Esteves está em Bangu ou está em prisão domiciliar? Quem que toca o banco? Aí acontece uma operação Deus nos acuda, né? Dos banqueiros todos voando com seus helicópteros, um para a sede do outro. E aí eles fazem uma gestão de emergência lá. O Pércio Arida, economista, assume o banco. Eles afastam o André Esteves e colocam, enfim, algumas figuras, entre as quais o Nelson Jobim, que estava na defesa do André Esteves no processo, ex-ministro do Supremo, ex-constituinte, enfim, ex-ministro da Justiça. Ex-ministro da Defesa, né? Da Defesa e da Justiça. Mas quem assume mesmo é o Pércio Arida. E o Jobim ele diz o seguinte: tudo bem, eu trabalho aqui, mas as coisas vão ter que mudar. A atuação política tem que ter mais regras. E daí ele fica fora do comando do banco até quando? Olha, ele vai voltando pro banco aos poucos e em 18 o Gilmar Mendes arquiva e encerra os inquéritos. Então, nesse momento, ele está com a atuação absolutamente desprendida de novo. Inclusive em Brasília, porque ele volta a atuar em Brasília, né? E em 2019 é governo Bolsonaro e aí ele começa uma nova fase. Thais Bilenque, beleza, né? Exonerado pela justiça, volta para o comando do banco, não tem mais que usar a tornozeleira e tal. Mas tem um pequeno problema, porque quem assume o Ministério da Fazenda em 2019 é o cara que chamava ele de menino da mesa, que achava que a ambição dele era descomunal, tão descomunal quanto a habilidade. E como passa a ser a relação dele com o novo governo que assume? Porque até então, imagino que durante o governo Temer não tinha problema nenhum. É isso. A trinca mais importante, ele encontrou pelo menos 2 portas fechadas entre presidente da República, Ministério da Fazenda e presidência do Banco Central. A área econômica não abriu as portas para ele, né? Ainda não era a autonomia do Banco Central, a indicação do presidente era do Paulo Guedes, e toda a área econômica, a presidência da Petrobras, BNDES, todas as áreas de influência do Paulo Guedes não deram mole para o André Esteves. Então, ele ia ter que começar uma nova fase, inclusive elaborando estratégias de entrada mesmo, né? Ele se aproximou, então, do Fábio Faria, que era ministro das Comunicações do Bolsonaro. Fábio Faria, uma tradicional família de políticos do Rio Grande do Norte, deputado federal, mais jovem até do que o André Esteves. Mais jovem que o André Esteves, ligado ao Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, genro do Silvio Santos. Eles se aproximam. E aí, eu diria que tem o ápice, né, dessa relação, né, com a chegada do Elon Musk ao Brasil em 22, né? O Fábio Faria articula a visita dele, eles estavam negociando satélites de internet na Amazônia, em outros rincões. A vinda da Starlink para o Brasil. Da Starlink. E aí, o Musk vem passar uma manhã e começo de tarde receber aqui. Uma condecoração do governo Bolsonaro. Poucas horas, ele pousa no interior de São Paulo, vai até o Fazenda Boa Vista, um hotel fazano no interior de São Paulo. Passa lá 4 horas e volta para pegar o avião dele e voltar para os Estados Unidos. E nessas 4 horas, o André Esteves ficou, monopolizou ele, pelo menos metade do tempo. E os Bolsonaro? Porque o primeiro, antes do almoço, teve uma reunião do Musk com vários do governo, beleza? Depois ele fez um bate-papo com estudantes da Intel, que é a faculdade de liderança e tecnologia que o Esteves fundou, fez por doação, né, filantropia. E o Esteves, obviamente, participou dessa interação. E depois, na hora do almoço, senta o Musk, de um lado o Bolsonaro e do outro o André Esteves. Bolsonaro não fala inglês, só ice cream e popcorn. E o André Esteves fala com fluência.
O Elon Musk só podia conversar à esquerda, à direita não tinha interlocução possível, a não ser que ele tivesse vontade de comer pipoca. Tá certo. E aí o Rubens Ometo, né, o presidente da Cosan, um grande empresário brasileiro, estava sentado na frente, viu a cena e falou: André é danado, me falou. Né? Esse aí é danado, porque ele não perde oportunidade, ele ocupa espaço. Ele ocupa espaço. Então, ele ganha o Musk, ganha o Bolsonaro, né? E vai indo. Então, ele contornou o Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro. E aí, quando sai o Rodrigo Maia e entra o Arthur Lira, aí é um momento de ascensão política para o Esteves de novo, né? Uma volta. Porque ele pega o Arthur Lira pelas mãos e ajuda ele, banca ele no mercado financeiro. O Arthur Lira não era bem visto. Banca no sentido figurado, né? Isso, por favor. Acho que as doações de empresas já estavam vetadas nesse momento. E ele ensina o jargão, os modos e a lógica do mercado financeiro para o Arthur Lira, né? Que vamos lembrar, né? Você fez também um perfil, além do perfil do André Esteves, você também fez um perfil audiofônico, né? Do Arthur Lira. É um vaqueiro. Alagoano, né? Criador de gado. Político tradicional, né? Não tinha ligação nenhuma com a Faria Lima. Não tinha ambientação nenhuma, mas o André Esteves faz esse caminho com ele, percorre esse caminho, ajuda a viabilizá-lo como presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia assentou esse processo, desde então ele é crescente, e os presidentes da Câmara passaram a ter muita relação com o mercado financeiro, né? Muita ligação. Então, quando o Lira assume a presidência da Câmara, aí o André Esteves começa a ficar muito bem posicionado, porque o Lira liga para ele o tempo inteiro, passa informação. Ele chegou a dar o André Esteves chegou a dizer num certo dia que ele foi fazer um evento do banco e falou: desculpa o atraso, o Lira me ligou perguntando minha opinião sobre essa medida ou aquela. E nesse meio tempo em que ele já tinha dominado, digamos assim, o legislativo, já tinha sido absolvido pelo judiciário e pelo Gilmar Mendes. Como é que estava a relação com a executiva? E com o Gilmar Mendes, só para deixar claro, né, ele se torna um interlocutor frequente, eles passam a se frequentar, tem uma relação próxima. Ele pega o telefone e liga. Inclusive, frequenta o Gilmar Palusa. Frequenta o Gilmar Palusa, oferece coquetéis lá. Quando o Musk foi penalizado pelo Supremo Tribunal Federal, né, a Starlink teve contas bloqueadas em extensão a uma medida contra o X no Brasil. André Esteves ligou para o Gilmar Mendes para protestar. Então, essa relação... Em favor do Elon Musk. Sim, com o argumento de que um CNPJ não pode responder por outro em nome da segurança jurídica, de um ambiente de negócio saudável, enfim, com esse argumento. Porque ele estava querendo que a Starlink pagasse pelo ex-Twitter. Né? Porque a multa era de quase 20 milhões e ele bloqueou as contas das duas empresas. E aí o André Esteves argumentou: bom, é como você penalizar a Ambev pela fraude nas Americanas, né? E a relação com o Paulo Guedes, ele conseguiu remendar, não? Não. Ou não precisou? Ele contornou, né? Ele contornou, ele chegou ao Bolsonaro, né, de outras formas. Ele tinha esse canal com o Fábio Faria, o Bruno Bianco, que era o advogado-geral da União também, tanto que os dois foram trabalhar no BTG quando acabou o governo. Enfim, ele fez outros canais. Entendi. Bom, daí vem a eleição de 2022 e o Bolsonaro perde. Ele tem que reconstruir as suas pontes em Brasília agora num governo do PT e do Lula, com quem no passado ele já tinha tido uma boa relação, mas esse recomeço não é tão fácil assim. Não foi nada fácil, porque durante a campanha o Esteves foi num jantar do Esfera, né, aquele grupo empresarial, de advogados e tal. Empresários mais, empresários, né? E com o Lula. E aí o André Esteves pergunta: presidente, se o senhor voltar, o que o senhor vai manter do legado do governo atual? E aí o Lula dá uma resposta para ele dizendo: ô André, você como eu sabe o que é ficar preso. Então não vem me dizer que tem alguma coisa positiva do governo Bolsonaro. E aí foi um super constrangimento, né? Porque você falar que um dos maiores banqueiros do país foi preso na frente dos principais empresários num jantar chique, foi meio climão.
Então ficou meio assim a relação. Os petistas viam o André Esteves com desconfiança pela relação próxima que ele estabeleceu com o governo Bolsonaro, mas o Lula ganha. O Nelson Jobim faz uma ponte inicial, leva o Esteves até o Lula ainda na transição, e aí o André Esteves se aproxima muito do Haddad. E isso foi chave para ele no começo do governo Lula, porque ele fica muito próximo do Haddad, ele mantém a relação muito próxima ao Arthur Lira e tinha relação muito próxima com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que com a autonomia do BC continua no cargo. Então, no primeiro ano do governo Lula, em que pese a relação dele com o Lula ter ficado mais distante, ele tinha ali 3 interlocutores fundamentais. Ou seja, Banco Central... Fazenda. Banco Central, que ainda era legado, esse sim um legado do Bolsonaro, né? Fazenda através do Haddad e o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara. Tem alguma coisa a ver esse bom trânsito dele com o Haddad e o Lira em 2023, ano em que o Haddad conseguiu aprovar um monte de coisa na Câmara? Totalmente a ver, né? Porque ele passa a ser um agente de conciliação entre Lira e Haddad, naqueles momentos que, antes da relação estourar, né, que foi no final de 23, em muitos momentos eles tinham dificuldade, presidente da Câmara e ministro da Fazenda, de dialogarem e chegarem a consensos, né, a acordos das medidas, porque o governo mandava uma coisa, a Câmara tentava mudar tudo e eles precisavam chegar a algum denominador comum. E o André Esteves era acionado, e às vezes se acionava, porque ele também Claro, é um capital político que você ganha se você conseguir resolver um pepino para o governo e para a Câmara. Então ele fazia muito a ponte, né? Ele ajudou a azeitar, a costurar e a chegar a lugares, ao ponto de conseguir cravar que determinadas medidas iam passar, com qual alíquota, entendeu? Ele Semanas fez isso? Antes, temos relatos? Temos relatos dele cravando que ia passar a taxação de fundo offshore. Sim. Semanas antes. Que era uma medida do Haddad para justamente fazer brasileiros que tinham aplicações no exterior, mas que na verdade o dinheiro voltava através desses fundos, pagarem imposto, né? E ele diz para os clientes o quê? Paga aí, não reclama? Era fundo offshore e fundos exclusivos, fundos exclusivos, fundos familiares. Não, ele avaliza, ele manda, ele indica para os clientes pagarem. Então, para o Haddad foi importantíssimo, porque um apoio de peso no mercado financeiro, a resistência seria muito atenuada com isso. E para a Câmara também, porque ajudou a coisa se desenrolar ao ponto de ter sido aprovada mesmo, entende? Sim. E fico imaginando o seguinte, na verdade eu não fico imaginando porque eu li na sua matéria, né? Mas eu fico imaginando depois, essa proximidade toda do Haddad com o Esteves não pegou muito bem no Palácio Planalto. Porque sempre tem, né? Quem fica lá na orelha do presidente. Fica na orelha. Você viu? Tá. E não falta gente no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, querendo desabonar o Haddad, Sim. certo? Então... O que aconteceu de prático, assim? Em várias ocasiões, o André Esteves criticou o governo, tá? Ele elogiava muito o Haddad, mas criticava muito o governo, como de modo geral. E em dada reunião, e isso sempre chegava no ouvido do Lula. Claro, sempre alguém se ele não tinha ouvido direto, alguém ia soprava para ele, certeza que ele e ainda associava ele ao Haddad, a relação próxima com o Haddad, aos elogios que ele faz ao Haddad, etc. E aí, em dado momento, ele fala que se o Tarcísio ou o Haddad ganharem a eleição para presidente da República em 2026, pode vender o que quiser, que vai dar dinheiro, querendo dizer que ambos são bons candidatos. Ele só esqueceu de colocar o Lula nessa equação, que se diz candidato à reeleição. E aí aquilo pegou realmente muito mal. Quer dizer, ele estava apostando que ou o Lula perdia pro Tarcísio de Freitas ou o Haddad seria o candidato, o presidente, né? Tá. E aquilo pegou muito mal, era o que faltava, assim, digamos, para o Lula azedar de vez. Ele já tinha recebido pelo menos 3 vezes o André Esteves, desde a eleição, desde a vitória. Mais uma reunião que aconteceria meses depois disso, com os principais banqueiros do país. O André Esteves chegou a estar na lista e foi excluído depois, com um argumento técnico qualquer, mas na prática é isso aí que o que significa, né? E ele conseguiu recompor a relação com o Lula? Não,
a impressão que eu tenho é que ele está muito voltado a uma atuação também fora do Brasil. Então ele foi para Nova York em maio, naquela semana que tem algumas conferências, né, de bancos e tal, em que boa parte do governo vai também. Aí ele almoça com o Bloomberg, encontra com não sei quem, ele faz parte de conselhos de organizações internacionais, então ele também entendeu, porque, ao mesmo tempo, o Haddad, por conta dessa intriga que se fez no Palácio do Planalto, deu um passo atrás, né? Então, quando teve a crise do IOF, que o governo decretou o aumento das alíquotas do imposto, e teve que recuar horas depois, alguns aliados do Haddad ligaram e falaram: Fernando, você não falou com o André, você é próximo dele, por que você não ouviu ele antes, né? Para antecipar a crise que viria, querendo dizer o seguinte: por que você não usa esse canal que você tem? Então, isso já é um indicativo, né, de que... E a resposta do Haddad foi que não podia dar informação privilegiada para ninguém. Isso. Todo esse trânsito, essa influência do Esteves, em algum momento, a ponto dele, né, garantir para a avó que ia cair a taxa de juros, ou que ia subir, sei lá, tal... espero que tenha sido só para a avó, né? Mas em algum momento essa proximidade e até participação direta nos acontecimentos, né? Mais do que ficar sabendo, você influência. Exato, influir e agir sobre, né? Não tem problemas de inside information, não tem problemas de éticos aí nessa relação do dinheiro com o poder? Tem, né? Por exemplo, esses coquetéis que se faz no Gilmar Paluso em Lisboa, durante o Fórum de Lisboa, são questionados, mas rigorosamente ele não sofreu nenhuma acusação formal de Ministério Público, Polícia Federal, de nenhum agente do Estado, né? CAD, nada, não tem nada. O compliance do banco dizem que hoje é muito mais rigoroso do que já foi. Uhum. E a atuação é mais restrita, mas é isso. Se tem boa parte da República em Lisboa e ele oferece um coquetel super exclusivo e ninguém nem fica sabendo, você questiona, né? Claro. Eticamente essa influência. Agora, ele não é exatamente um kingmaker no sentido clássico da expressão, ou seja, ele não faz o presidente, não faz o presidente da Câmara, mas, por exemplo, no caso da eleição da sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara, com a ascensão de uma figura com a qual ele não tinha muita relação. Como é que ficou? Ele tem isso, você pegou no ponto. Ele não é um kingmaker, ele se antecipa quando ele percebe que a figura vai crescer. Então, ele se aproximou do Elmar Nascimento. Ele apostou no cavalo errado. E aí deu o Hugo Mota. O Hugo Mota demorou 3 meses, ele só foi receber o Esteves em Nova York nessa semana de maio, em que acontecem as conferências dos bancos lá, assim, num encaixe de agenda rapidinho. Não é que foi, né, que ele veio fazer beijamão. Muito diferente. Muito diferente. O puxar o cara pela Lira, mão. Quando assume, no dia 2, ele tá na conferência do BTG, fazendo a palestra de abertura, entendeu? Em São Paulo. Então, outro tipo de relação. Da mesma forma, o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, tem uma relação muito mais cerimoniosa, oficial com ele do que o Roberto Campos Neto. E o Gabriel Galípolo poderia ter tido relação com o André Esteves lá atrás, porque ele era presidente do Banco Fator quando o BTG comprou a corretora do Fator. Mas o André Esteves é um cara que é isso, fala com os big bosses, né, com os grandes nomes dos negócios, então ele não estabeleceu relação lá atrás com o Galípolo. Agora que ele é presidente do Banco Central, tem uma certa distância segura entre eles. Você conhece profundamente os bastidores da política. Você acabou conversando com muita gente na Faria Lima também, né, para poder fazer esse perfil. Você diria que o André Esteves, ele é um produto do sistema político empresarial brasileiro, em que esses lobbies empresariais têm cada vez mais influência em Brasília? Ou ele é um personagem meio único que conseguiu sair lá da Tijuca e galgar até onde ele chegou, meio por conta dessa combinação que o Paulo das ambição descomunal com a
com a dedicação descomunal e a inteligência descomunal? Dos grandes banqueiros, ele é o único que se fez sozinho, né? Que não herdou nada. Então, os outros grandes bancos têm gestões profissionais, mas seus donos e controladores são as famílias herdeiras, certo? Nesse sentido, eu acho que ele é o único. E do ponto de vista da desenvoltura política, acho ele bastante, não o único, mas um dos mais habilidosos, né? O próprio Gilmar Mendes fala que ele tem cabeça de político, faz leitura de cenário como um político. Então, ele é um empresário que quer ser empresário, mas tem vocação política. Então, nesse sentido, ele tem uma mistura que eu posso dizer que é a única. Embora tenha muita gente que é muito boa de transitar em Brasília e que vem da Faria Lima. E não o que eu achei especialmente interessante na sua reportagem é que você mostra que ele erra também. Ele errou várias vezes, né? A aposta no Eumar Nascimento, essa perda da relação com o Lula, por conta, né, do ciumeira provocada na relação com a Haddad, etc. Mas ele, de algum jeito, sempre dá um jeito de consertar, né? Ele é arrojado. Ele precisa um pouco menos disso hoje em dia, eu diria. Então, tem um aspecto da vida dele que ele agora tem uma vida de bilionário com tudo isso que significa. Então, ele também pode se dar ao luxo de mandar o Roberto Salluti representar o banco em reunião com o Ministério da Fazenda e se mandar para qualquer outro lugar. Então, eu diria que ele sabe recuar. E entender que nem sempre o momento a maré tá para peixe e depois ele volta, né? Então, por exemplo, num futuro governo Tarcísio, se Tarcísio ganhasse, por exemplo, ele estaria muito bem posicionado. Por quê? Porque ele tem relação, ele fala publicamente elogiando Tarcísio. E com o Haddad também, ele reconstruiu a relação? Eles nunca tiveram nenhum tipo de rompimento. Acho que só houve um afastamento porque a intriga impediu o Haddad de manter tanta proximidade, pelo menos até onde me consta, né? Mas tem canais, estão abertos, os canais não foram fechados. Mas é isso, Toledo, tem um lado da vida dele que é um cara que mora numa mansão em São Paulo, tem um helicóptero, então uma semana. Como é uma semana do André Esteves? Como é uma semana do André Esteves? Ele acorda de manhã, tá? Toma seu café, pega o seu carro, vai até a sede do banco, que é do lado da casa dele. Ele mora no Jardim Europa. Mora lá. Trabalha até meio-dia, mais ou menos, tal. Quer dizer, a casa dele deve dar fundos pro banco, mais ou menos. Quase né? isso. E ele não tem uma sala no banco, ninguém tem, então ele senta no mesão. Ele ainda é o menino da mesa, Sei. tá? Fica lá, tá um pouco. Pega o helicóptero para Guarulhos, onde tem um terminal BTG Pactual. Quem tiver chegando, se você chegar em Guarulhos e ficar de olho nas placas, tem uma flechinha à direita para o terminal BTG Pactual, onde fica estacionado o Global 7500 dele, que é um jato executivo dos mais top da aviação executiva do mundo, que é um avião que tem cama queen size, chuveiro para ele tomar banho e capacidade de voar até o Oriente Médio sem escala. Então, ele pega o helicóptero, pousa no terminal, embarca no avião. São 3 pilotos que se alternam, mas não tem comissário de bordo. Ele leva refeições prontas e ele tem 2 vinícolas, uma na Itália e uma em Portugal. A de Portugal também faz um azeite de primeira qualidade, então ele serve as refeições, ajuda a aquecer lá com o azeite dele. Aí ele vai para os Emirados Árabes Unidos, participa da Davos do Deserto, das reuniões com os emires e sheiks. Emires todos. Aí voa, vamos supor, uma das semanas. Aí ele voa para Paris, janta com Macron ou com algum ministro do governo francês, entendeu? Vai ao Palácio de Versalhes, faz alguma agenda desse tipo. Com o Trump, ele não tem essa ligação toda, né? Volta não dá para negociar umas tarifazinhas mais módicas pro Brasil. E volta pro Brasil no fim da semana. Então, uma semana dele pode comportar 3 continentes facilmente. Com o Trump, ele não tem canais abertos dessa mesma forma. Ele tem relação, por exemplo, com o Bloomberg, com o Musk, mas que agora não adianta nada. Sim, atrapalha. E ele chegou a criticar o Trump e ele patrocinou a reforma de um dos prédios de Harvard, da universidade mais prestigiosa do mundo, que tem o nome dele, Steves Hall. E Harvard peitou o Trump. Está peitando. E ele está do lado de Harvard nessa disputa. Então, ele é crítico, se tornou um crítico do Trump. Agora, e qual que você acha que é o futuro do André Esteves? Você acha que ele vai voltar a Brasília ou vai se olhar cada vez mais
para o seu jatinho nas viagens intercontinentais? Então, ele costuma dizer que ele tem a mesma motivação de quando ele era menino da mesa. E ele, de fato, segundo as pessoas que trabalham com ele, continua sendo dos primeiros a chegar e o último a ir embora. Ele faz jornadas extenuantes. Diz que ele tem agenda de dentista. Ele vai para Nova York e a cada 50 minutos é uma agenda. A pessoa precisa querer alguma coisa, né? Para ter tanta... Assim, dinheiro ela não precisa. Não. Definitivamente. Os negócios estão aí, tá tudo funcionando. Ele não precisaria estar envolvido, né? Enfim. Qual é a ambição? Eu tenho a impressão, eu diria, que ele está num momento em que ele continua querendo estar no dia a dia dos negócios, né? Fazendo toda essa agenda internacional, nacional também. Ele vai para Brasília, recebe em São Paulo e tal. Ele tem ainda esse interesse no dia a dia do banco. Mas ele está cada vez mais expandindo, assim, a área de filantropia. Então, agora ele está sendo patrono do Prêmio de Música Brasileira, amanhã de não sei o quê. Ele tá querendo... O foco ampliou diversificar seus negócios, né? Não negócio, porque é filantropia, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Sua atenção. E eu tenho a sensação também que ele começa um momento de olhar para trás, assim, também, de ver, né, onde ele está. Enfim, acho que tem um momento subjetivo rolando. Chega naquele momento que todo bilionário começa a pensar no seu legado. Retribuir tudo que o país deu para ele. Porque isso é um fato, né, Toledo? Ele poderia ter ido morar fora do Brasil, transferido o seu imposto de renda para qualquer país e pagado qualquer coisa. Como vários bilionários brasileiros fizeram, né? Ele não fez porque não quis, né? Então tem aí uma decisão, uma escolha que mostra um pouco da personalidade dele. Muito bom, Thaís Bilenque. Parabéns. Parabéns, Toledo. Tivemos uma aula aqui de André Esteves de como funcionam os bastidores da relação capital e poder em Brasília e elsewhere. Além-mar. Obrigado, Thaís. Obrigada a você, Toledo. E obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter e colunista do UOL e co-apresentadora de A Hora, Thaís Bilenque. O roteiro é da Clara Rellstab. A montagem é do João Pedro Pinheiro. Trilha sonora composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.